Olá, pessoal. É uma gratificação imensa novamente estar aqui para reportar a vocês mais um ensinamento e compartilhar mais uma experiência. Eu recebi algumas mensagens no inbox do meu Facebook, onde pessoas estavam perguntando quem eu era e de onde eu era. Eu achei que não haveria mais necessidade de se apresentar em vista de até o número 50, o vídeo de número 50, eu ter me apresentado. Mas, como as pessoas estão assistindo os vídeos de forma aleatória, eu acredito que essas pessoas começaram a ver os vídeos a partir do número 52, 53. Então, vou continuar me apresentando para que assim não reste nenhuma dúvida. Eu me chamo Carlos Henrique, sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, moro na cidade de Nova Lima, no bairro Belvedere, sou capitão militar do Exército Brasileiro e estou na reserva. E a minha iniciação, ela se deu no ano de 2007. Então, se vocês que começam a ver a partir desse vídeo, forem lá no primeiro vídeo e começar a assistir em ordem, vocês vão entender de uma vez por todas qual é a intenção do meu trabalho. Em vista que em nenhum momento aqueles que habitam as estrelas pediu para que eu fizesse esse trabalho. Mas a iniciativa que partiu de mim me fez querer dividir e compartilhar tudo o que eu aprendi. E para você que está me ouvindo, eu sei que é difícil acreditar nessas coisas, porque fomos modelados, instruídos através da academia escolar, onde estudamos a física, estudamos a química, estudamos a geografia, tudo de forma superficial. Já aqueles que ingressaram na faculdade, em uma dessas matérias que citei, têm um entendimento maior em relação a tudo sobre física, química, se essa for a área que a pessoa estiver estudando. Então, baseado naquilo que a gente aprendeu, eu sei que é difícil acreditar que uma pessoa, assim como eu, de carne, osso e sangue, seja capaz de sair do planeta Terra e fazer essas viagens em diversos planetas conforme narrei até aqui. Eu vou dizer a vocês aquilo que já disse em alguns dos vídeos, que eu não acreditava em questões alienígenas, não tinha a minha cabeça voltada para essas coisas, muito menos interesse nessas coisas. Eu era totalmente cético. Não acreditava em absolutamente nada. No período do ano de 2000, 2002, 2003 e em 2004, eu fui diagnosticado com 3 tumores de câncer. Um no estômago, um no fígado, um no intestino delgado. E para mim ali, naquele momento que eu fui diagnosticado com isso, segundo a medicina convencional, eu teria pouco tempo de vida. Tanto é que o meu oncologista, o Dr. Rodrigo, ele disse que para que eu pudesse ter um pouco mais de vida, era melhor eu não fazer a quimioterapia nem a radioterapia. Porque o câncer, quanto mais você mexe nele, mais ele se torna agressivo. E ali eu fui vivendo à base de medicamentos mesmo, só para amenizar a dor, que era frequente, principalmente a dor de cabeça,
pelo fato do meu organismo reconhecer que havia ali um corpo estranho no meu estômago, que era o câncer, e o próprio estômago atacar o câncer com o próprio ácido do estômago. E isso gerava para mim uma dor de cabeça, porque o meu organismo entendia que aquele tumor era um pedaço de carne que eu havia ingerido. Então ele queria eliminar aquilo. E isso me causava constantes dores de cabeça. E eu, quando trago à tona essas coisas que aqui estou narrando, e já falei diversas vezes, e vou falar quantas vezes for necessário, eu perdi naquela época a vontade literal de viver. E eu me lembro que antes de tudo isso acontecer, logo que eu me formei na academia militar e me tornei oficial, nas minhas férias e nas minhas folgas, eu sempre quis estar em contato com a natureza. Mas eu não sabia a fundo o que era a natureza. No meu pensamento, eu afirmo para você que me ouve, que a natureza, para mim, era somente a vegetação, os animais. Quando eu ouvia falar da mãe natureza, para mim era só uma metáfora, mas eu respeitava sempre a natureza. E eu não vou dizer que eu fui educado a isso. Eu escolhi ser assim. Tanto que eu gostava de acampar, ainda gosto, mas naquela época era com mais frequência, e eu sempre gostei de ir sozinho. Eu gostava de estar ali olhando para as estrelas, longe da cidade, apreciando os céus, observando o ruído das árvores quando o vento passava por elas, sentir a vibração da terra debaixo dos meus pés. Eu gostava de utilizar aquele meio que a natureza me dava para construir o abrigo. Eu me alimentava com aquilo que a natureza também me dava nesses acampamentos, que eu fazia sozinho. E como todos vocês já sabem, no ano de 2007, lá estava eu, no lugar que eu sempre tive o desejo de estar, e voltei ali mais uma vez para me despedir, porque aquela parte ali da natureza sempre me recepcionou muito bem. E naquele momento que eu estava ali, levantando o acampamento, eu confesso que eu estava silencioso comigo mesmo. Foi quando eu percebi uma sombra muito grande sobre a minha cabeça, e até então eu achava que era nuvem. Só que eu não sentia arrepio, não sentia nada. Para mim era simplesmente uma nuvem que tinha tapado o sol. E passou o tempo e eu vi que aquela sombra não se afastava. E eu me lembro que é até engraçado, quando eu olhei para o céu, eu vi aquela esfera toda prateada. Ao mesmo tempo que ela tinha aquela cor prata, ela mudava para uma cor espelhada, e a cor de toda a vegetação que estava ali refletia naquela esfera, fazendo com que ela se tornasse visível e invisível ao mesmo tempo. Eu, sinceramente, na primeira vez que eu olhei, antes de ter o meu corpo travado quando eu quis sacar a minha pistola Imbel .9mm, antes de colocar a mão na arma, eu olhei para cima, eu achei que era algum tipo de balão feito de uma espécie de tecido brilhante que estava caindo ali. Só que não era. E quando eu percebi que era uma forma esférica, arredondada, eu fui sacar a minha arma de uso pessoal. Quando eu fiz isso, daquele momento em diante eu fiquei travado, como todos vocês já sabem. A esfera se afastou um pouco para frente,
Não chegou a pousar no chão, ficou o que eu denomino ou acredito que seja um palmo do solo. E dali saiu duas tipologias, um casal, onde a tipologia feminina mede 3 metros de altura e a tipologia masculina mede 3 metros e meio. E a pele deles é tão branca que parece ser uma camada de cristal sobre o tecido musculoso que fazia você enxergar até mesmo as veias pulsar. Estou dando aí essa alusão para vocês entenderem como eles são. E eu já falei por diversas vezes, e algumas pessoas ainda me perguntam, sobre essa foto que eu uso como avatar, né, dos vídeos que faço, que é uma atriz de uma série de TV, que é a figura que eu encontrei na internet mais próxima desta civilização que habita em Sirius A, B e C. E ali, naquele momento, quando eu tive o contato visual com eles, eu pude perceber que eles eram reais, materiais, palpáveis. E quando eles caminhavam na minha direção, as folhas secas que estavam ali no chão, os gravetos, as gramas, tudo flutuava. A terra que estava solta, ela também flutuava. E eu me lembro que eles conversavam entre eles numa língua que até naquele tempo eu não entendia. Foi quando eles colocaram a mão em mim e eu fiquei desfalecido. Não sei por quanto tempo, conforme eu já falei. E dali, quando eu tomei novamente a se tornar consciente devido àquele desmaio, eles me colocaram numa posição de joelhos, assentado, e eu fiquei ouvindo eles falar. Daquele momento em diante, eu entendia tudo o que eles falavam. E tudo que eles me disseram naquele dia, no ano de 2007, tudo, não algumas coisas, mas tudo se cumpriu na minha vida como se cumpre até nos dias atuais. Depois desse primeiro contato, houve a segunda aparição na sala do meu apartamento. Depois a terceira aparição, que foi onde eles vieram para me levar para fora do planeta Terra. E quando eu fui para fora do planeta Terra e conheci a base lunar e atravessei o grande arco de passagem dimensional para outros pontos de galáxias, de universos paralelos, só que daquela vez eles me levaram para a constelação de Sirius A. Eu me lembro que quando eu cheguei de dentro da nave, olhando para fora, parecia que a nave era toda transparente, parecia que eu estava flutuando, porque eu tinha uma visão de 360 graus. E quando eu cheguei de frente daquele esplêndido corpo planetário chamado Galamiak, e pude contemplar os seus anéis coloridos como arco-íris, e pude ver gigantescas naves de civilizações pertencente a Sírios e as fronteiras interplanetárias do segmento da mesma constelação. E quando a nave entrou na atmosfera do planeta e eu vi do alto aquela esplêndida cidade, aquela vegetação, aquelas montanhas extraordinárias, aqueles vales que eu nunca vou ter palavra para poder descrever, ainda que os desenhos do qual eu vou colocar no site, que já está quase pronto, mesmo
Eu ali, em cima dos produtores, querendo mudar cada detalhe para ser mais realista possível, eu sei que ainda eu não tenho capacidade para descrever, nem com palavras, nem com desenhos, toda a beleza, todo o esplendor, toda a magnitude do planeta Galamiak. E eu me lembro que quando eu fui e retornei para a Terra, o meu desejo era ir novamente e não voltar nunca mais. E depois do primeiro contato, onde eu fui para fora do planeta Terra e retornei, e de lá para cá, até nos dias atuais, eu mantenho contato com todas as civilizações das quais abriu as portas dos seus planetas para que eu pudesse ir, conforme eu falei, até nos dias atuais. E eu vou dizer uma coisa aqui para você que me ouve, para você que tem sede daquilo que é verdade, para você que tem praticado a conexão do seu eu interior e tem se valorizado e reconhecido em você que você é o próprio universo e é a própria mãe natureza. Eu quero dizer para você que esse sentimento gostoso que você tem, essa alegria, essa resposta que você está tendo, após esses ensinamentos, é 0,001 do que ainda está preparado para você. Chegará um tempo que você vai dar ordem à água e ela vai te obedecer. De uma maneira que aos olhos de outras pessoas vai parecer até ser ilusionismo. Vai chegar a época que você vai poder colocar a palma da sua mão na trempe do fogão da tua casa e você não vai sentir calor nenhum, porque o fogo ele não vai te afligir. Parece loucura? Talvez. Chegará tempo que você vai presenciar uma tempestade vindo em sua direção e quando você fechar os teus olhos e conversar com o vento, você vai ver que ele vai deixar de enviar aquela tempestade, aquelas nuvens carregadas de chuva, porque você pediu. Porque a água, a terra, o ar, o fogo, a vida vegetal, a vida animal, ela vai te respeitar por saber que você tem uma consciência plena e uma consciência pura. Quando eu estive reunido recentemente com algumas pessoas lá na minha fazenda, e eu pude demonstrar a elas o que é a intimidade com a natureza, com o universo, onde elas testificaram de tudo que eu estou falando aqui, e tão breve elas, de livre e espontânea vontade, vai fazer a divulgação a cada qual da maneira que eles viram e ouviram e aprenderam de mim lá, na minha fazenda. Talvez eles não tenham se manifestado até agora, porque eles estão processando o pensamento no coração e no universo interior deles, por eles ter visto o que eles viram, que seria para todas as pessoas que pudessem compartilhar de forma simultânea toda a beleza que o nosso universo Pai, que a nossa natureza Mãe, que os nossos irmãos superiores têm preparado para cada um de nós. Eles puderam presenciar eu fazer a mesma coisa que Atilio me ensinou em seu planeta Kank, onde eu via os acoperianos ter o domínio total sobre os elementos da natureza, sobre a natureza vegetal e sobre a natureza animal. E esse talento, esse dom, me foi dado através da sabedoria e do entendimento que o príncipe Atilio me concedeu.
E naquela época, quando eu retornei para a Terra, eu lembro que eu enchi a pia do meu banheiro e eu passei a mão sobre a água que estava na superfície sem tocar a palma da mão e a água acompanhava o meu movimento. Eu me lembro que quando eu coloquei a mão no chão, a cerâmica da área da lavanderia do meu apartamento, ela trincou. E depois eu fechei os olhos, tornei a colocar a mão e ela se fundiu novamente. Eu me lembro que eu também fiz a mesma coisa com o fogo e a mesma coisa com o ar. E surtiu os mesmos resultados. E isso, para muitas pessoas, pode parecer feitiçaria, bruxaria, pode parecer ilusionismo, pode parecer ser um pacto com demônios. A pessoa desprovida do entendimento e da verdade, ela pode ter esse questionamento porque é um direito dela. Mas saber que você tem o respeito dos elementos, o respeito da natureza vegetal e o respeito da natureza animal e o respeito do universo, sendo que você é ele mesmo, e você saber que você pode ajudar as pessoas, e saber que você tem a autoridade em você dada pela Mãe Natureza de poder tocar em uma árvore que está morrendo e ela reviver, você poder tocar num animal doente e ele ficar bom, você ouvir as árvores falar com você, você ir no jardim zoológico e ouvir os animais que estão ali, saber que você pode compreendê-los e ouvi-los. E isso é um presente que ninguém nunca poderá tirar de mim e muito menos tirar de você que me ouve. O segredo das coisas, o segredo disso foi ocultado de nós a partir do momento em que nós permitimos que isso não viesse à tona no nosso coração. Nós preferimos forjar em nós um único segmento dentro de uma única doutrina para que nós mesmos pudéssemos nos enganar. Quando eu assumi a responsabilidade de falar tudo isso que eu tenho falado até aqui, nesse vídeo de número 54, eu me lembro que lá na Confederação Galáctica, eles me disseram assim: você tem certeza disso? Eu falei que tinha, como tenho. E isso para mim não tem valor. Poder compartilhar com quem quer aprender aquilo que me foi dado de graça, aquilo que me foi ensinado sem que eu pedisse. E em uma dessas viagens, eu tive a oportunidade de ir em um planeta chamado Agoriali. Quando eu fui nesse planeta, eu fui na presença e na companhia de Agnichet, minha amada mentora, princesa herdeira do trono de Galamiak, e minha mãe, a partir do ano de 2036. E lá, eu pude conhecer, ao chegar nesse sistema solar chamado Abele, essa linda civilização.
e conhecer esse corpo planetário extraordinário. E esse sistema solar, para você que me ouve e gosta dos detalhes, é um sistema solar binário, onde tem 2 sóis. E esse corpo planetário, Agoraliel, é um corpo planetário gigantesco. É um corpo planetário de cor cinza, misturado com um laranja bem claro e uma parte toda branca. Ao redor do planeta, eu pude ver, presenciar 18 satélites naturais, que são as suas 18 luas. E quando desci ali com a Gnachete, como em outros planetas, observando tudo que eu via durante a nossa descida ali, nesse corpo planetário maravilhoso, eu via vales extraordinários. Eu podia contemplar gigantescas árvores que existiram no nosso planeta há mais de 2 bilhões de anos atrás. Árvores que só de vê-las no momento que descia até a plataforma de aterrissagem, eram árvores tão gigantes, mas tão gigantes, que eu confesso para vocês que dava medo de ver aquelas árvores colossais. E quando passamos voando por cima de um lago, todo cristalino, a água era tão cristalina que era como se o fundo do lago fosse um espelho voltado para o céu e recebesse o reflexo do sol. Para você ter uma ideia de como é a pureza daquele lago. Eu me lembro que a Gnachete, ela sempre olhava para mim com aquele sorriso doce, porque ela via o meu entusiasmo, ela via o meu desejo, a minha sede de querer aprender. E para ela, era um prazer muito grande poder me levar nesses mundos. Principalmente porque do primeiro dia, lá em 2007, até no dia que eu fui em Galamiak e retornei à Terra, ela pôde ver em mim que eu não tive medo, que eu queria aprender e que eu não iria de forma alguma ignorá-los. E a Gnachete, ela me disse que esta civilização, ela é do berço da 6ª geração. Saída da 6ª geração, a 29ª dinastia de desenvolvimento da expansão do universo em vida, nasceu esta civilização. E o interessante é que toda nave que eu vi na extensão desse planeta, subindo aos céus e descendo dele, eram naves de forma oval. Todas de cor espelhada. Ou seja, não tinha uma cor própria definida, mas refletia tudo que passava por eles. Era literalmente um espelho oval, porém uma nave de tamanha tecnologia extraordinária. E a Gnachete me dizia que esta civilização, ela tem o controle absoluto sobre qualquer campo
gravitacional que envolve a criação de planetas partido do berço do universo Pai e da natureza Mãe. E eu me lembro que, naquele momento, eu não entendia muito bem o que era isso, naquele dia. Então, quando descemos na plataforma de pouso deste corpo planetário, quando eu saí da nave sem a necessidade de nenhuma máscara, sem a necessidade de nenhuma roupa espacial, eu via que todo o conselho daquele planeta, todas as pessoas que puderam estar ali, daquele planeta, fizeram questão de ir ali e receber a Gnachete e receber a mim também. Eu me lembro que quando eu desci da nossa nave e eu toquei os meus pés no chão, eu senti um calor tão grande, mas tão grande, tão forte, que me queimava por dentro, mas não me fazia mal algum. E ali eu pude ver a tipologia que é habitante daquele planeta, a tipologia que governa aquele sistema solar e outros sistemas solares. Eu pude ver que toda a extensão do planeta, todas as construções eram feitas todas de cristal e pérola. É uma coisa assim extraordinária. E ali eu tive a oportunidade, junto a esta civilização, de conhecer, até onde eu pude, a extensão do corpo planetário. E eu me lembro que um dos seus líderes, que se tornou responsável por me apresentar, um dos líderes que é instituído príncipe, chamado Rialiel, ele, ao se apresentar para mim, eu pude vê-lo de perto, eu pude contemplar e sentir a doçura da sua presença quando ele veio na minha direção e veio me dar boas-vindas e cumprimentar a Gnachete, a quem ele já conhece desde a fundação da criação. E eu me lembro que essa tipologia, para você que tem interesse, porque talvez depois você possa até me cobrar lá porque você não tiver falado, né? Essa tipologia é uma tipologia que tem a pele de uma cor meio acinzentada, porém natural, tá? Não é aquele cinza morto, é um cinza brilhante, é um cinza vivo. Imagina uma pele cinza que brilha como se sobre ela tivesse passado bastante óleo, só para vocês terem uma noção. Esta civilização, ela possui cabelos compridos também, semelhante à própria Gnachete, né? É uma civilização onde todos, tanto a tipologia feminina como a tipologia masculina, possuem a mesma altura, que é de 4 metros e 10 centímetros. Eles são literalmente gigantes. A Gnachete perto deles ficou pequena. Eu então, que tenho 1,73 m, nem se fala. E ali, naquele planeta de gigantes, com aquela figura que veio se apresentar a mim, me dando boas-vindas, me recepcionando em seu mundo, ali eu presenciando aquelas tipologias femininas de beleza sem igual, apesar de toda
a textura da pele deles ser uma pele acinzentada, conforme eu falei. Os seus olhos eram também proporcional ao tamanho do rosto, boca, nariz, orelha, semelhante à nossa. Porém, muito mais belos do que nós. E o que me chamava a atenção é que as mulheres, ao contrário dos homens, sobre a pele cinza que elas têm também, sobre esta pele cinza, elas têm grandes manchas pretas. Certo? E o pé deles, eu via que tinha somente 4 dedos nos pés. E na mão, eles tinham somente 3 dedos. A mão era composta por 3 dedos. O cabelo deles vinha bem abaixo da cintura. É um cabelo muito fino, muito liso. E eles usam uma espécie de penteado no cabelo, combinado com uma tiara, que é feita tipo de um material como se fosse uma prata. E sobre o corpo deles, eles usam uma vestimenta de cor branca, com bordado embaixo na superfície dourado. Só que, não só observando tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, o que mais me chamava a atenção não era também a sua beleza, nem a altura deles de 4,10 metros, nem as naves deles colossais em forma oval, mas o que me chama a atenção e me chamou naquele dia é a simplicidade que vai se superando sempre de uma civilização para outra. E eles estão na 83ª dimensão de desenvolvimento. Só para vocês terem uma ideia. E esta civilização, ao contrário da Agnachete, a criação da expansão dos herdeiros desse planeta, dos guerreiros desse planeta, desta tipologia alienígena criada pelo Pai Universo e pela Mãe Natureza, os seus filhos, ao contrário de outras civilizações que eu tive a oportunidade de ir em seus laboratórios e presenciar como é o andamento da criação, essa civilização, junto com outras tantas que também tive a oportunidade de conhecer, que falarei mais à frente, o nascimento dos seus filhos se dá pela concepção sexual, como a que nós temos aqui em nosso planeta. Porém, de uma forma mais respeitosa, de uma forma simples e de uma forma objetiva. Lá o sexo não é colocado como questão de luxúria. O sexo é colocado como uma questão de responsabilidade. Agora, se eles têm prazer sexual, se a tipologia feminina ela tem prazer na penetração, ou se a tipologia masculina tem prazer na sensibilidade da vagina feminina, daquela tipologia, daqueles casais do planeta, isso eu não sei. Isso eu não sei. E também nem quero saber. Só o que me foi informado foi que, através desta simplicidade do processo do desenvolvimento da criação daquela civilização, ela se dá tão somente pela coabitação sexual, porém com respeito. Lá o sexo não é praticado por uma questão de prazer sexual, mas sim pelo prazer do segmento da geração dos herdeiros que estão vindo, que serão pertencentes àquela civilização e farão com que o nome daquela civilização cresça na expansão infinita do universo físico, do universo paralelo, do universo dimensional.
Depois que me foi dito essas coisas que estou dizendo a vocês, e depois de ter visto isso que eu vi e que estou reportando a você que me ouve, quando eu caminhei com aqueles gigantes ali, gente, o monumento, a arquitetura, a simplicidade da criação arquitetônica e o design das construções, a cada vez que eu ia mais fundo dentro do universo para aprender tudo que eu tenho falado aqui para vocês, neste planeta, Agoriale, com esta civilização, podendo ali presenciar a engenharia de construção deles, desde a moradia de cada um, que são moradias colossais, até o grande salão, onde se assenta em seu trono, que é feito de rubi e de topázio, o seu rei, chamado Abele Aker. Toda a extensão desse corpo planetário, toda a ligação e toda a simplicidade dessa civilização é algo que vai além da minha compreensão. Por isso que muitas das vezes eu tenho até a dificuldade de narrar para você, porque eu quero narrar com total perfeição para que você entenda. Mesmo sabendo que será impossível para mim falar com exatidão, em palavras ou em gravuras, aquilo que vi. Depois que me foi mostrado a moradia, depois que me foi mostrado as oficinas onde são criadas as naves interplanetárias, os cruzadores intergalácticos, essas naves de forma oval, onde foi me apresentada uma tecnologia extraordinária, como também tinha visto em outros planetas que passei, depois de toda esta conquista, depois de todo esse esclarecimento dentro desse corpo planetário, ali eu conversando com aquela liderança que veio de encontro a nós, quando pousamos na plataforma do seu planeta, eu me lembro que ele se assentou e eu permaneci em pé, e isso antes de conhecer o rei daquele planeta, a liderança instituída pelo universo. Aquele príncipe, ele quando olhou para mim, ele disse assim: como você está assimilando tudo que você tem presenciado até aqui? O que você acha de tudo isso que você tem aprendido com todos os meus irmãos que dos quais em sua casa você passou? Eu me lembro que eu disse para ele: olha, eu não tenho palavras nem para agradecer aquilo que eu tenho aprendido. Eu não vou saber te responder à altura da sua pergunta, porque para mim, a cada lugar que vou, ele se torna totalmente diferente. Apesar de que, pela maneira que eu falo, possa parecer igual, mas é totalmente diferente. Eu me lembro que ele, ao olhar para mim, ele disse assim: olha, aqui em nosso mundo, nós semeamos a semente da simplicidade, do amor compreendido e do desejo de outras civilizações que já estão no desenvolvimento superior ao seu e daqueles que estão caminhando para um desenvolvimento superior à nossa contribuição para uma consciência plena e pura. E o interessante é que, com todos que eu me relacionei nos planetas, eles
sempre falavam que a chave para o sucesso do ser humano, seja ele, quando fala ser humano, não é o humano da Terra, é o humano que habita qualquer uma das esferas de desenvolvimento. Ele disse assim que o segredo se chama consciência. Ela é a chave para abrir a porta da conexão do seu eu interior, onde você vai reconhecer e reconectar o seu universo. E quando isso for feito, a própria consciência vai gerar uma outra cópia de chave para você ter acesso ao segredo da natureza. Depois, o seu eu interior, que é o desejo de vida que você tem, que são as suas expectativas, vai te proporcionar o quê? A intimidade de você atrair para sua vida o que você quiser. E o controle sobre os seus pensamentos, onde você vai determinar qual dos seus pensamentos vai se tornar real e qual deles deve ser eliminado. Depois disso, ele continuou ainda me dizendo, olha que interessante, pessoal. Ele disse assim, o nosso Pai, universo, criador de tudo, e a nossa Mãe Natureza, modeladora da vida e criadora da vida, vai confeccionar em duas uma única chave. Essa vai abrir para a pessoa o segredo, olhem só, de todas, não de algumas, mas de todas as coisas que estão por vir. E todos terão a sabedoria, o entendimento, o valor do verdadeiro amor, o valor da verdadeira compreensão, o valor do fruto do sucesso em vida, por ele requerido. Eu me lembro que eu olhando ali para ele, para aquele gigante de 4,10 metros, falando isso numa simplicidade, mas num tom verbal totalmente diferente, que você que me ouve terá o mesmo direito e tem o mesmo direito de vê-lo e ouvi-lo também. Ele olhou para mim e perguntou, você compreendeu, filho da terra? Eu disse sim. Eu compreendo tudo. E ele disse assim, então vem para que você conheça o meu Pai. E eu me lembro que ele me pegou nos braços e ele me colocou no seu ombro. E quando eu olhei para a Gnachete, ela deu tchau para mim. E quando eu cheguei nesse palácio, nesse grande salão que é colossal, gente, quando eu cheguei ali, eu pude ver esse trono que narrei de que pedra preciosa é feita. E quando eu vi aquele rei que brilha como o sol, ele brilha literalmente como o sol, eu não enxerguei nele a pele acinzentada. Eu enxerguei todo um corpo de luz, porém com forma física. E naquele momento ali, eu me lembro que, numa velocidade descomunal, ele veio na minha frente quando eu olhei aquele ser de luz colossal, que tem a mesma medida de 10 metros de altura. Ele passou a sua mão dentro de mim. Eu pude perceber que a minha pele, naquele momento, ela brilhava como a luz que vinha do corpo dele. E quando ele fez isso, gente, agora vocês vão ficar de cabelo em pé. Quando ele fez isso,
Ele tirou como se fosse um segundo coração que havia dentro do meu coração de carne. E quando ele segurou naquela mão gigante o meu coração, que parecia ter aproximadamente 14 centímetros, ele me mostrou um coração amarelo, meio esverdeado. Eu me lembro que eu coloquei a mão no meu peito assim, e eu não vi buraco algum. E eu sentia o meu outro coração batendo normalmente. E eu lembro que ele segurando com aquelas mãos de luz o meu coração, ele começou a limpar o meu coração. Olha para você ver que coisa mais louca do mundo. E quando ele limpou o meu coração ele se tornou dourado, mas um dourado transparente. Gente, ele novamente passou aquela gigantesca mão dentro de mim e eu via a metade do meu corpo para cima, transpassado pela mão dele, e eu não conseguia visualizar os meus pés. E quando ele retirou aquela mão, que da qual eu transpassei por dentro dela, pela mão dele ser uma mão descomunal, muito grande, eu percebi que a minha visão, ela tinha melhorado muito mais do que já era. Eu falo da minha visão física, estou me referindo aos meus olhos. Quando eu olhei para ele, da mesma velocidade e na mesma velocidade que ele veio a mim, ele voltou para o seu trono e ficou sentado. E todos que estavam ali entoaram cantos de louvores àquele rei do planeta Agoriale. Eu me lembro que eu tentava me ajoelhar e eu não conseguia. E quando a palavra dele, lá do trono onde ele estava, que era aproximadamente uns 300 metros de mim à frente, eu via todo o esplendor de como se um sol tivesse na frente dele e um por trás, e um na direita e um na esquerda, só para vocês entenderem o que eu estou falando. E eu me lembro que quando eu quis me reverenciar a ele, o meu joelho não dobrou. Eu fiquei parado igual um pedaço de porrete. E quando a palavra dele veio a mim, ele falou comigo assim: filho da terra, filho de Eleape, herdeiro de Sírios, onde se assenta os 25 reis e as suas 25 respectivas rainhas, provedoras da vida. E quando isso aconteceu dele falar para mim essas palavras, referindo ao meu presente na terra e ao meu presente em Galamiaque, eu perguntei a ele o que é que tinha acontecido comigo, porque eu tinha visto o meu coração na mão dele. E ele falou comigo assim: eu retirei o coração do segundo plano que ainda não tinha alcançado a limpeza total. Nós somos portadores de todo o sistema gravitacional. Nós temos o controle da gravidade de todos os corpos planetários existentes. E nós temos a capacidade única, e só nós podemos entrar dentro do segundo corpo, do segundo plano, e remodelá-lo segundo a vontade daquele que me criou.
segundo a vontade do meu universo. E o que eu fiz para você foi tão somente te dar um coração à altura do nosso Pai, que é o Criador de todas as coisas. Aquele que é digno de tudo, para todos, em todos. E a partir de agora, nunca mais o seu coração será ferido, nunca mais haverá tristeza nos seus olhos e nunca mais subirá dúvida alguma no teu coração. Porque o teu coração verdadeiro não é esse que bate no corpo de primeiro plano. O coração verdadeiro é esse que foi limpo e que eu entreguei ao corpo de segundo plano, que é o coração dourado. Aqui você ainda não sente o absoluto esplendor do que está por vir a você. Mas quando retornar ao campo gravitacional do seu planeta Eleap, você ficará por exatos 5 dias, 3 horas, 27 minutos, 32 segundos, tendo uma sensação esplêndida e de tudo que você passou até aqui. E isso é um presente que eu, em nome da Mãe Natureza, a modeladora da vida, e em nome do meu Pai, do nosso Pai Universo, que te presenteou com esse coração. Eu me lembro que na época eu nem tinha o pensamento, né, de compartilhar com as pessoas tudo que eu aprendia em outros planetas. Mas ele, já sabendo do meu futuro, pelos cordões, pelas linhas do próprio universo, e por ele ser um ser que veio do berço do universo Pai e instituído como rei daquele corpo planetário, daquele sistema solar e de toda aquela galáxia que é composta por 8.929.737 planetas, todos com vida, todos com tipologias diferenciadas que essa civilização resgatou em outros mundos e acolheu em sua galáxia e colocou cada uma em seus mundos. Por isso eu falei para vocês que quando eu falasse desta civilização, vocês iam ficar admirados e perplexos. Porque eles não são só grandes na estatura nem na beleza. Eles são grandes na simplicidade e no desejo de compartilhar o ensinamento da consciência plena e pura e objetiva. E isso é o que é de mais interessante e isso que é de mais valor para todos que desejam aprender. E por ele ver o meu futuro, ele me disse assim: quando falar ao homem da sua espécie, quando se referir à mulher da sua espécie, e quando você se voltar ao favor de toda a espécie com vida em seu mundo, e eles perguntarem como faço para ter este coração dourado, ensine a eles aquilo que meu filho te ensinou agora. Que ao princípio de uma consciência se cria uma chave que abrirá o eu interior, que criará outra chave que abrirá a conexão com a natureza. E os dois pegará essas chaves e formará uma única chave que abrirá as possibilidades. E quando isso for feito, pode ter certeza absoluta que nós
iremos até a pessoa e nós, no momento de descanso da pessoa, nós iremos mudar o teu coração do amarelo verde para o dourado eterno, inabalável. As pessoas que me conhecem e que estão me conhecendo pessoalmente e que conversam comigo no Facebook, no meu grupo no Facebook, que conversam comigo pelo telefone, que se encontra comigo em Nova Lima ou no centro de Belo Horizonte, as pessoas, quando vão para suas casas, elas ligam para mim e falam assim: poxa, Henrique, parece que quando eu saí de perto de você, me deu um vazio tão grande. O meu maior desejo era poder morar com você, nem que fosse um mês. Me explica uma coisa, Henrique. Por que você tem uma coisa assim, de que a gente está perto de você, a gente sente paz, e parece que quando a gente está um pouco longe, a gente sente uma tristeza? Por quê? Eu falo para as pessoas o seguinte: na verdade, esse sentimento de as pessoas quererem estar perto de mim é porque o corpo de segundo plano delas, por ter o mesmo universo maravilhoso, ele quer se fundir em uma mesma conexão de entendimento. Então o coração, que hoje é amarelo e esverdeado, ele quer se tornar dourado na compreensão daquilo que jamais será engano. Deu para vocês entenderem? E vocês acham que eu me sinto especial por isso? De forma alguma. Sabe por quê? Porque você que me ouve tem o mesmo direito. E se você não receber em vida o teu coração dourado, pode ter certeza absoluta que lá em Niro, quando você não tiver o desejo de se reencarnar, não na Terra, porém em outro mundo, o sono de 900 anos que você dormirá, ele serve para esse processo, para que o seu coração se torne dourado. Deu para vocês entenderem agora o porquê do sono de 900 anos em Niro? A única civilização que pode dar a vocês um coração dourado, que receberam a autoridade do universo, e é deles esta missão, dada também pela Mãe Natureza e pelos pilares do fundamento do universo, que eu já falei para vocês, que criou da 2ª à 8ª geração, e cada uma se expandiu como raiz, criando outras expansões. Somente eles, é essa civilização que mora neste sistema solar, neste lindo corpo planetário central, que é 92 mil vezes maior do que Júpiter. Deu para você compreender o tamanho do planeta? Depois você vai lá no Google e coloca assim: qual é o tamanho de Júpiter? Vai te dar a medida exata. Aí você vai ver que esse corpo planetário, a Goriale, ele é 92 mil vezes maior do que o próprio corpo planetário de Júpiter, que é um corpo planetário do nosso sistema solar. Só para vocês terem um pouco de compreensão em relação a isso. Lembra que eu falei que esse sistema solar é um sistema solar binário que possui 2 sóis? O Sol, os sóis, melhor dizendo, deste sistema solar, ele é 4 bilhões de vezes maior do que o nosso próprio Sol. Só para vocês terem uma ideia. E as luas que eu mencionei a vocês, que circulam de forma majestosa a esse corpo planetário, a menor lua é 2 vezes maior do que Júpiter. Só para vocês terem uma ideia.
só para vocês terem uma ideia. E o tamanho da altura, a altura da nave que eles têm em forma oval, do chão até o teto, vamos dizer assim, para você ter uma ideia, é 712 metros de altura por 5 metros e 47 de largura. E cada nave dessa, ela comporta um único ser de 4 metros e 10 de altura. E dentro dessas naves, em forma oval, não existe nenhum computador de bordo, não existe nenhum botão, nenhuma manete. A nave, ela se move de acordo com o pensamento daquele que o guia. Cada nave é criada sobre a codificação da dimensão da consciência daquele ser. E cada um deles tem uma nave. Cada um deles tem uma nave. Em cada casa que eu pude presenciar, eu via por cima da casa essas naves, que ainda deixava muito mais elegante o contraste visual e arquitetônico da extensão construída sólida deste planeta. Agoriali. Então, pessoal, resumidamente, eu quis passar para vocês aqui isso que do qual eu aprendi lá, que é o segredo do coração dourado. O segredo de como você vai fazer para ter esse coração. E até aqui eu ensinei a todos vocês como ter esse coração dourado. Eu dei a chave para vocês começarem a praticar a conexão do universo, dando um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, conversando com ele, do mesmo modo que você conversa com um amigo seu. E isso criará o quê? A conexão com a natureza. E esse trabalho que você fará junto à natureza vai criar a conexão com a sua civilização respectiva. E quando isso for feito, o que vai acontecer? Esta civilização virá até você e eles mudarão de uma forma esplêndida o coração de vocês. Do amarelo esverdeado para o dourado. E não importa se você mora numa casa pequena ou se você mora num barracão, não interessa. Mesmo eles tendo 4 metros e 10 de altura, os paralelos do universo dimensional não têm espaço e nem tempo. Então não precisa de grande espaço para recepcioná-lo, nem ter medo de não ter tanto espaço pela sua altura e magnitude. Eles se chegam a vocês. E esta civilização, quando criada, ela recebeu esse único propósito, que é o propósito desta transformação superior. Lembra daquela frase que diz que a alegria, né, pela manhã, ela se torna renovada? Que a tristeza, ela dura somente por uma noite e a alegria, ela vem pela manhã? Se você encaixar nisso que eu acabei de falar para você aqui, você vai ver que faz sentido. E você vai ver que essa frase, ela guarda milhares de segredos. Depois que eu estive com essa civilização e conheci outras coisas que no momento eu não posso falar para vocês, e peço a compreensão de todos em relação a isso, porque nem tudo que eu ouço deles eu posso falar. Para mim falar, eu tenho que
ser limitado ao falar, por isso que eu fico regrando as palavras, porque tem muita coisa que, se as pessoas souberem, vão ficar muito mais espantadas. E como a gente está no desenvolvimento desse trabalho, muitos ainda não vão ter a capacidade de compreender. Porque eu sei que muitos de vocês que me ouvem ainda estão com o coração perturbado, querendo respostas, querendo soluções, fraquejando nas tentativas de sucesso e querendo desistir. Pode estar certo que eu sei disso, porque a partir do momento que eu adotei vocês, que se chegam a mim adquirindo entendimento em cima daquilo que eu aprendi com eles, é minha responsabilidade cuidar, através da meditação, através da compreensão, cada um daqueles que tem encontrado meu vídeo pelo YouTube e tem tido uma amizade comigo lá no Facebook, no grupo, e tem se encontrado comigo. Então vocês passam a ser a minha responsabilidade. É por isso que eu falo, não me vejam como mestre, me vejam como amigo, como irmão, como colega. E até aqui eu mostrei para vocês como é a conexão do universo, como é a conexão e o respeito com a mãe natureza, como fazer para se achegar à sua civilização, mesmo você não sabendo quem é a sua civilização ainda. Essa jornada, que é nova para a consciência de vocês, para a compreensão e o entendimento de vocês, ela se torna um pouco difícil porque existem muitas perguntas no coração de vocês. Por isso, quando vocês ignorarem essas perguntas e vocês abrirem a cabeça para o que é novo, não aceitando tudo o que é falado, mas tentando compreender o que foi falado, vocês terão uma sensação de vida melhor. Vocês se tornarão inabaláveis. As possibilidades, aí sim, serão infinitas para vocês. Depois desse encontro, quando eu voltei para a Terra e desci lá na minha fazenda, se cumpriu os 5 dias exatos. E a sensação do coração dourado em mim, no corpo de segundo plano, me trouxe um status de crescimento tão elevado que a cada dia ele cresce cada vez mais. Quando Zamaniel me concedeu os 7.023 símbolos, e recentemente eu até tenho ajudado as pessoas que têm doenças, eu faço o símbolo na pessoa, e o mesmo símbolo eu faço em mim, e eu absolvo a doença da pessoa para o meu corpo, só que eu não posso usar o símbolo para tirar a doença de mim. Aí vem a Guinachete, Zamaniel, Arnetoliel, e de pouco a pouco eles vão tirando a doença que eu absolvi da pessoa para mim, porque se eu fizer o uso do símbolo em mim para curar aquela doença, o símbolo ele fica no, a doença da pessoa fica em mim até o dia da minha ida. Então por isso eu não posso usar o símbolo em mim depois que a doença da pessoa passa para mim. Eles têm a ferramenta correta, principalmente Zamaniel, para vir e remover essa doença, através de um outro segredo que eu nem mesmo sei qual é, porque ainda ele não me falou. E ontem mesmo, né, eu recebi a visita de Zamaniel e eu pude ver, quando ele passava a mão sobre o meu corpo e puxava a mão para cima, saía do meu corpo uma espécie de fumaça negra, que era a doença das pessoas das quais absolvi
para minha vida. Graças ao universo, graças à mãe natureza, graças àqueles que habitam as estrelas, eu tenho tido esse prazer de poder ajudar as outras pessoas. Mas se eu não tivesse as simbologias de Zamaniel e não tivesse o coração dourado, eu não resistiria, com certeza eu morreria. Porque você absorver uma pneumonia, você absorver uma doença de uma pessoa para você, sendo que o seu sistema imunológico não está preparado para combater aquela doença que não foi desenvolvendo, ela veio de uma vez, com a maturidade que estava no corpo da outra pessoa, é difícil. É difícil. Então, pessoal, graças eu dou ao universo, nosso Pai, à natureza, nossa mãe, e a gratidão eterna por tudo e por todas as coisas. Eu não vou estender muito nesse vídeo, vou deixar na compreensão de vocês tudo que eu falei aqui. E dizer para você que você tem o seu coração dourado. Basta você permanecer buscando cada vez mais a interatividade com o seu universo, que é o seu eu interior, a interatividade com a natureza, dentro da natureza, todos os elementos dela, junto com a vida vegetal e junto com a vida animal também. E isso vai fazer com que a civilização que te adotou comece a trabalhar na sua vida para preparar o caminho para aqueles que habitam em Agoriali se achegar a você e limpar o coração amarelo e esverdeado e fazer ele ser o coração puro, porque quando o universo se desfragmentou em trilhões, quadrilhões, quinquilhões de partículas, de vidas, conforme eu já expliquei várias vezes para você, e quando ele nasceu dourado. Só que aquilo que foi introduzido em você fez com que ele se tornasse amarelo e esverdeado. Deu para você me compreender agora o porquê que é necessário você ter o teu coração novamente dourado? Simples assim. Bom, pessoal, agora eu deixo para vocês ouvirem esse vídeo, tirarem as próprias conclusões. E quem quiser me atribuir alguma pergunta, pode ir lá no inbox do meu Facebook. Não precisa me adicionar no Facebook. Você pode me fazer a pergunta mesmo em off, vamos dizer assim. E eu vendo lá a sua pergunta, eu vou te responder dentro das possibilidades. Beleza? Então procure ter o teu coração dourado e você vai ver como será a sua vida. Você que está praticando aquilo que eu ensinei até aqui e que a cada dia fala que está melhor e que está diferente, imagina quando o seu terceiro olho já estiver aberto na sua totalidade e você está com o seu coração dourado. Você terá o seu domínio sobre todos os elementos da natureza, sobre a vida vegetal, sobre a vida animal, e você vai ouvi-la e ouvi-los em audível voz da mesma maneira que você me ouve através do seu computador, do seu televisor, do seu celular, nesse áudio-vídeo. Ok, pessoal? Eu me despeço por aqui, sem mais delongas. Beijo enorme no coração de cada um, seja você mulher, homem, seja você a sua sexualidade homossexual ou heterossexual. Beijão no coração e até o próximo vídeo, ok? Pensem naquilo que narrei aqui e montem na vida de vocês a conclusão de tudo que falei aqui, do vídeo 1 até esse de número 54. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.